Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom, Deus abençoe, em nome de Jesus, Vamos, glória a Deus. vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos cobre com teu sangue, nos alimenta nesse dia, tenha misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, e que possamos ouvir a tua voz, Pai, sem nenhum impedimento, sem nenhuma distorção. Que verdadeiramente nossos ouvidos espirituais estejam na frequência do Senhor, Pai, para que nada nos seja roubado. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Que o alimento de hoje nós o recebamos completo, Em nome de para a glória, Jesus. honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar de Êxodo 27, bom dia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, vamos falar de Êxodo 27, deixa eu só ver aqui se eu habilitei a sala de espera, tá tudo certo, beleza, Então, amados, hoje nós vamos falar de Êxodo 27, prosseguindo naquilo que é a descrição da tenda que o Eterno queria que fosse montada para, aleluia, para tabernacular com o seu povo. O que quer dizer tabernacular? É se transformar no tabernáculo e andar no meio de nós, não é? Cristo fez isso, o Pai fez isso e o Espírito Santo completou a obra, vindo morar dentro de nós. Porque esse é o desejo do Senhor. Coletivamente, lá em Israel, ele se manifestou no meio do povo. Cristo também se manifestou no meio das pessoas. E agora o Espírito Santo mora dentro de nós. Ele é o selo que vai nos identificar quando a trombeta soar. Amém? Para que possamos subir com ele. Então, é tão maravilhoso. Shalom, irmão Ângelo. É tão maravilhoso ver esse cuidado de Deus, essa misericórdia de Deus em se apresentar diante do homem para que o homem fosse resgatado. Então, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos cada vez mais nos deleitar no amor de entrega do nosso Deus. Deus é um Deus de entrega, Deus não é um Deus de boca, ele é um Deus de atitude, ele não é um Deus de palavras apenas, não é? Ele concretiza as suas palavras, porque isso já lhe é característico. Ele fala e ele quer cumprir. Amém? E ele cumpriu o seu amor para conosco, entregando Jesus Cristo e colocando todas essas simbologias e tipologias na Bíblia para que nós pudéssemos identificar o seu amor e identificarmos a pessoa de Jesus Cristo em cada uma dessas manifestações do tabernáculo. Amém? Foi detalhado. Pode reparar que o tabernáculo tem muitos utensílios, tem as vestes do sacerdote, tem a parte da distribuição de cada um dos ambientes do tabernáculo, tem uma cerca cuidando ali, tem as estacas, tem toda a parte da veste do sacerdote, por exemplo, amanhã nós vamos ver peitorais, nós vamos ver a mitra, vamos ver todas essas coisas ali se apresentando diante de nós para que entendamos que o Cristo vivo está em cada um dos detalhes do tabernáculo. Não tem nada que esteja ali que não aponte para o nosso Deus. Então, isso mostra, amados, a impossibilidade da Bíblia errar na aparição ou no apontamento que ela faz do Cristo vivo. Então, muitas pessoas falam, né? Às vezes alguns estudiosos falam a respeito de que se a Bíblia ela é confiável ou não. Só pelo número de promessas e de profecias que já se cumpriram através da Bíblia, prova-se que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque não daria para se cumprir tantas e tantas coisas e detalhes e apontamentos se não fosse escrito por alguém de superior inteligência e presciência. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos lá, do 1 ao 21, a continuação de que Deus quer morar entre nós. Aí depois, o versículo 2, quando estamos falando aqui, olha, dos quatro cantos farás levantar-se quatro chifres, os quais farão uma só peça com o altar, e o cobrirá de bronze. Então, vamos pegar aqui alguns versículos, o 17, o 19 e o capítulo 2, o versículo 2, ele está falando a respeito do que vai nesse lugar aí, nesses chifres, e qual é o material que é revestido. Então, o bronze, ele fala, alguém precisa morrer. E esse bronze, depois você vai ver que Moisés vem e passa esse bronze, o sangue nas pontas do altar. Por quê? Porque o chifre, amados, ele tem um apontamento de poder, de autoridade. Então, para se ter autoridade no reino de Deus, é necessário a morte.
Então, o bronze, ele significa o quê? Resgate, sacrifício, alguém pagando preço. A parte do julgamento, onde o pecado é julgado. Então, o bronze, ele tem essa propriedade. O seu pecado foi julgado através do quê? Da morte. Então, se impõe o sangue de Jesus ali, ou o sangue do Cordeiro na época, para falar, foi pago aquilo que você estava devendo. Então, nós podemos entrar com autoridade na presença de Deus cada vez que nós virmos ali um material chamado bronze, porque Jesus Cristo é o bronze de Deus levantado na cruz do Calvário para executar o julgamento sobre o nosso pecado. É só lembrarmos daquela serpente no deserto, na época da murmuração, quando depois apareceu-lhe um nome chamado Neustã, que nós vamos ver. Ela era todinha feita de bronze, julgamento do pecado. O povo murmurou, Deus falou para Moisés, faça uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para ela será livre da mordedura da serpente, ou seja, da infiltração da iniquidade de Satanás na vida daquela pessoa, que traria morte. Então, nós vemos essa propriedade do bronze. Então, colocamos aí na aula passada um site que fala a respeito de todos os elementos ali, ou pelo menos de alguns elementos do tabernáculo. Eu tenho outro também, mas eu falei para meu esposo, eu não estou conseguindo achar. Muito, muito, muito cheio de detalhes, muito. E tem um outro que eu estou assistindo para ver se é pertinente mandar para vocês, que tem umas ilustrações muito ótimas, e eu quero confirmar que está tudo certinho, aí depois vou enviar para vocês amanhã, para que nós possamos nos deleitar na sabedoria de Deus dentro da sua presciência. Amém? Aí depois, no versículo 9, nós vamos ver o quê? Do 9 ao 19, acerca de separação. Aí o Senhor fala assim, ó, farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho retorcido. Aí ele vai falando, você vai fazer essa separação em volta da tenda. E o que ele está falando, será, amados? Sabe o que ele está falando? A respeito do corpo de Cristo. Ele está falando a respeito de uma separação entre luz e trevas, entre aquilo que é bem e aquilo que é mal, entre o vivo e o morto. Ele está falando a respeito da humanidade e ele está falando a respeito do resgatador da humanidade. Faça-se uma cerca, faça-se uma separação. Quando entrarem nesse lugar, vão se encontrar com o sacrifício do Cristo vivo, vão avançar para a verdade e depois vão chegar à vida. Então, essa cerca de separação, ela aponta para o sacrifício de Cristo, separando o homem pecador do homem, aliás, do homem pecador justificado do homem pecador, sem a justiça de Deus. Então, olha quanta riqueza de detalhes nesse tabernáculo. Então, entre para estudar isso, se o Senhor te der o comando, com esse coração aberto para descobrir Cristo e a sua manifestação em cada um dos detalhes, porque com certeza o Senhor vai acrescentar ao teu coração duas coisas. Em primeiro lugar, ou em segundo, não sei, mas duas coisas, amor e fé. Porque quando nós virmos a manifestação de Deus de uma maneira tão sobrenatural em cada elemento, será impossível a nossa fé não ser despertada por aquilo que estamos vendo, que Deus já mostrou lá no passado. E depois o amor de Deus demonstrado em tantos detalhes. Era como se Deus estivesse falando, sim, de forma minuciosa. Essa é a palavra, minuciosa, detalhista, cheia de mistérios, ali, ele vai mostrando para nós, e conforme ele vai mostrando para nós, aí nós vamos entender, Deus verdadeiramente me ama, porque ele cuidou minuciosamente de todos os detalhes, amém? Aí depois, nós vemos no versículo 20, amados, o azeite que sai da azeitona moída, para que haja luz. Aqui ele já vai estar falando, aqui no versículo 20, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho de altar. Aqui está sendo levantado um altar para Deus. E a frequência, estávamos conversando sobre isso na intercessão que estávamos fazendo, um grupo de intercessão, estávamos falando ali a respeito de como é formado um altar. Um altar é formado pela constância com a qual você se aproxima desse lugar. Um altar, ele é formado pela oferta e pelo sacrifício que fazemos. Um altar, ele é formado pela dedicação que oferecemos a ele. Podemos fazer altares às trevas e altares ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, observe que no altar do Senhor, para que a lâmpada continuasse acesa, ou seja, houvesse luz no candelabro do Senhor, era necessário, sim, que se apresentasse algo moído, um sacrifício, um espremer. Se nós lembrarmos onde Jesus estava, no Monte das Oliveiras, ali, ele começou a ser espremido.
Porquanto a palavra de Deus diz lá no livro de Lucas que ele começou a suar como gotas de sangue. Então, Jesus ele foi moído até a terceira moenda, vamos colocar assim, porque ele teve que manifestar o azeite que quebraria todo o jugo de Satanás. Então, nós podemos entender que Deus está sempre mostrando aquilo que Jesus Cristo fez para que nós tomemos posse das autoridades que Jesus deixou para nós. Ele nos deixou muitas autoridades. Então, se nós formos estudar, nós temos a autoridade do sangue, a autoridade do nome, a autoridade do amor, a autoridade do perdão, a autoridade do arrependimento, a autoridade das armaduras, a autoridade da palavra, a autoridade da comunhão, da unidade. Então, nós temos muitas autoridades que Deus deixou para nós. E a autoridade de sermos moídos. Por isso que vemos, às vezes, uma geração com muito conhecimento e sem poder, porque não queremos ser moídos. Aí nós resistimos à moeda. E eu já falei, acho que foi aqui mesmo que nós falamos a respeito, se a casca da nossa carne ela não quebrar, não tem como vazar a luz. Então, Deus, ele permite que nós passemos por deserto, por aflições, por coisas que verdadeiramente vão esmagar o velho homem, vão levá-lo à cruz e vão trazer a crucificação da carne e o nosso eu verdadeiro se manifestar justamente através do sofrimento. E às vezes nós não queremos ser moídos. Então, entenda. Comece a conversar com a sua alma. A alma, você mesma, é uma azeitona na presença de Deus. E Deus quer fazer de você um azeite batido, um azeite bom, um azeite que quebre e despedace o jugo. Esses dias eu estava ouvindo uma irmã em algo que a Helena Tanuri colocou ali no Instagram. Ela colocou, a irmã pregando, ela colocou o dom, ele traz uma manifestação, mas a unção é que despedaça o jugo. Eu posso ter o dom de mestre, mas não ter nenhuma unção para trabalhar o mestrado. Então, tome, assim, por objetivo, Senhor, eu preciso de unção. Eu não preciso apenas de uma manifestação do meu dom. Eu preciso ter unção. Então, se prepare para o esmagamento. Amém? Jesus se preparou. Maravilhoso. Para o esmagamento. A palavra de Deus diz que depois que ele saiu ali do Monte das Oliveiras, né? Que ele falou ali para os meninos, até vocês não podem vigiar comigo nenhuma hora. A palavra de Deus diz que o semblante de Jesus era como aquele que estava decidido a ir para Jerusalém e verdadeiramente se entregar na cruz. Então, ele tomou uma decisão de ser moído. Ele venceu o poder de decidir errado e ele colocou isso nas nossas mãos. Nós temos o poder de decidir certo agora, pelo sangue da eterna aliança. Ele se ofereceu ali. Amém? Falando para Deus, eu quero ser obediente. Ainda que eu não queira, eu decidi decidir bem. Aleluia. Sim, aprove ao Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Então, essa graça está sobre nós em que sentido? No sentido de falar, Jesus, tu já foste moído. Então, eu quero entrar neste lugar onde tu és, e onde tu és colocado, não é? Neste lugar alto de exemplo, mas também de substituição para mim. Amém? Aí depois, a palavra de Deus diz que, no versículo 21, na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem. Então, veja, como é um altar? Como vamos construir um altar para Deus? Em ordem, amados. Então, nós vemos as pessoas, às vezes, construindo altares a Satanás e as trevas, de qual maneira? De maneira dedicada, precisa. Então, de segunda, eu vou vestir tal cor, de terça, eu vou comer tal comida, de quarta, eu vou fazer esse som, de quinta, eu vou levantar as minhas velas, de sexta, eu vou fazer tal coisa, porque elas se compromissaram com o Deus que elas servem. E ali fazem altares. Mas nós, como povo de Deus, precisamos urgentemente nos levantar para colocarmos os altares do Senhor na ordem necessária. Uma entrega intencional, dedicação, para nos consagrarmos ao Senhor. E assim, fazermos dessa construção, desse tabernáculo agora dentro de nós, porque Cristo está dentro de nós, uma construção tremenda, onde Deus possa vir habitar com muita largueza. Senhor, pode habitar em mim. Eu quero cada vez mais oferecer espaço para o Senhor. E Ele operará prodígios, maravilhas e sinais dentro de nós. Amém, amado? Em nome de Jesus. Então, fique com essa palavra, medite,
Fale com Deus, peça para Deus te revelar as nuances que estão por trás de cada uma das manifestações desse tabernáculo que está sendo construído, porque tudo isso foi copiado de acordo com aquilo que estava no céu. Então, nós temos um modelo celestial para seguirmos, não como uma letra, não como um entendimento de um conhecimento. Eu sei o que está escrito em Êxodo. Eu sei toda a divisão do tabernáculo. Eu sei das cortinas, sei o número de estacas, sei tudo que está sendo feito. Tá bom. Mas qual a realidade espiritual que isso tem para você? O que Cristo mostrou para você e para mim, através dessas manifestações tão organizadas, tão minuciosamente colocadas aqui, para que nós desfrutássemos, não da letra morta, mas da palavra viva, que o Espírito deixou para nós. A letra mata, o Espírito vivifica. Amém? Em nome de Jesus, é isso por hoje. O pastor já vai entrar aqui com a parte do livro e aquilo que Deus tiver colocado no Espírito dele, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Irmãos, ontem nós tivemos um estudo lá no mapeamento, e eu creio que é algo bem importante para a gente estar passando, porque foi falado a respeito de libertação, de estar aplicando a ficha e as coisas. E o que nós entendemos ontem? Que às vezes nós estamos ministrando a pessoa errada. Em que sentido? Se a pessoa tiver num ambiente de sobreposição de personalidade, de aliança inescrupulosa, de idolatria, ela é tão outra pessoa que você vai estar batendo no lugar errado. Ela mesma não percebe isso e a gente, então, não vai ter êxito nesse trabalho. Então, para que entendamos melhor, nós temos um caso que foi por causa disso que ontem me veio esse entendimento, que essa pessoa, ela é totalmente sobreposta por um parente. E o que acontece? Nós ficamos tratando essa pessoa há um bom tempo e, na verdade, o que eu entendi? Que nós mexemos pouco com a pessoa em si. E nós, então, não vamos ter êxito, porque é como se eu estivesse conversando com ela, mas, na verdade, ela está sobreposta pela mãe dela. No meu caso, por exemplo, eu era totalmente sobreposto pelo meu pai. E o que é uma sobreposição de personalidade? Em relação ao meu pai, por exemplo, eu idolatrava tanto, eu queria tanto ter as manifestações dele em certas áreas, que eu deixei de ser o Alexandre e passei a ser o Nelson em muitas coisas da minha vida. Então, quando você vai tratar numa libertação com o Alexandre, você não acha, porque ele não existe. Porque, na verdade, qual o primeiro passo, então? Me desligar do Nelson, aí depois me trata. E, de repente, só de me desligar do Nelson, já vou ter um avanço tremendo, porque eu já não estarei mais sobreposto, não estarei mais debaixo dessa aliança inescrupulosa, ou seja, uma aliança que você faz com uma pessoa que ultrapassa um limite, que vai além daquilo que é permitido num relacionamento entre duas pessoas. Então, quando nós ultrapassamos esse limite, nós fazemos uma aliança inescrupulosa, que realmente fica com prisão. E a gente vai tratar a pessoa, mas a pessoa está presa e ela já é outra pessoa, então ela não tem como ser acessada. E quando você, então, faz esse passo de desligar a pessoa, aí você vai voltar a ser só o Alexandre. Aí vai tratar comigo. Então, eu entendo assim, você dá uma checada na tua vida, se tem áreas da tua vida que você está travado, justamente por isso, porque de repente você está na influência da sua mãe, do seu pai, de um patrão, de um marido, de um ex-marido, de um filho, sei lá, de alguém que você começou a idolatrar mesmo, começou a entregar e falar assim, é isso aqui. E você pegou aquilo como modelo. O nosso modelo é Cristo. Verdade. O nosso modelo é aquilo que Jesus deixou para nós. Sim. Aí você vai precisar se desligar dessa pessoa, você vai precisar tirar ela da sua vida para você poder caminhar livremente. Aí sim vai aplicar a libertação em você. Então, por onde as portas que a gente assim usa com mais frequência que pode trazer esse tipo de entrada? Relacionamentos sexuais, você vai adquirir outras personalidades, você vai adquirir outras coisas que você passa a não ser você. Aliança inescrupulosa, ultrapassar o limite da amizade. Idolatria, quando você idolatra alguém.
e você, então, torna semelhante a ele todo aquele que o adora, você passa a ser ter a semelhança daquela pessoa. Então, são alguns pontos que você vai poder checar na tua vida e, de repente, de alguém que você vai ministrar para ver se essa pessoa está pura ou não. Porque dentro daquilo que eu tive, daquela visão que eu contei esses tempos atrás aqui para os irmãos, eu percebi o quê? Eu estava completamente contaminado por outras pessoas, que era minha mãe, o meu avô e o meu pai, Sim. que são as essências ali das gerações, do meu antepassado. Então, na verdade, aquela resistência para o meu avanço espiritual, ele estava totalmente atrelado aos meus antepassados. Porque com o meu pai, com certeza, eu estava totalmente sobreposto. Eu estava totalmente preso em ambientes que eu era o meu pai. Até eu tinha uma grande luta mental na parte sexual, por quê? Por causa do meu pai e por causa do meu avô, que eram homens completamente pervertidos. E eu sempre pedia para minha esposa, ora por mim, que eu penso coisa que eu não quero pensar, mas eu penso. Hoje eu entendo por que eu passava por isso, porque eu pensava o que eles pensavam. Eu pensava o que meu pai pensava. Então eu estava sobreposto por aquilo, porque era a pessoa que eu idolatrava. Então, existem certos comportamentos que estão na sua vida hoje que você estranha, mas porque eles não são seus, na verdade. Você vai ter que rastrear isso e saber da onde você pegou isso e você se desligar desse ambiente. Porque depois que eu passei por esse negócio do meu pai e do meu avô, esses pensamentos pararam. Sim. Então, ou seja, eles não eram legítimos, eles não eram da minha vida, eles não eram uma prisão minha, mas era uma prisão do meu pai que se manifestava em mim. E às vezes você faz uma libertação na minha vida e o que acontece? Nada, porque o negócio está lá. Então, enquanto eu não me desliguei dele, enquanto eu não saí desse ambiente, enquanto eu não anulei essa parte de legalidades que eu dei para isso estar sobre mim, para essa confiança exacerbada que eu tinha no meu pai, essa admiração exagerada, todo esse ambiente que eu mesmo causei e trouxe essas legalidades para que isso me pegasse, enquanto isso não foi tirado da minha vida, eu fiquei contaminado. Então, dá uma checada, dá uma olhada, se você estiver trabalhando com alguém, ou na sua própria vida, você dá uma olhada aí, como que você está, e você poder se desligar desses ambientes. Então, quanto a isso que o pastor Alexandre está falando, as causas podem ser a iniquidade ou também, como a pastora Joselma falou, por idolatria. Então, coincidiu de ser o geracional, mas a idolatria que ele tinha pelo pai. Então, havia duas causas, a iniquidade, irmã Thalita, e depois a idolatria ao pai, certo? Porque a palavra de Deus diz assim, torne-se semelhante a ele todo aquele que o adora. Então, é um princípio para qualquer tipo de adoração. Nós vamos nos tornar semelhante àquele que nós adoramos. Por quê? Porque você se expõe a Deus, a palavra de Deus diz que aquilo que ele tem começa a vir sobre nós por contemplação. E o Senhor fala, olha, de fé em fé, de glória em glória, com o rosto descoberto. Eu vou e estou sendo ministrada pela essência de Deus. Então, estou adorando a Deus e aquilo eu vou recebendo. A mesma coisa com demônios e homens, não é? Se você pegar Romanos, capítulo 1, você vai ver a respeito da iniquidade comportamental. Leia lá certinho Romanos capítulo 1 e você vai ver que Deus está falando que ele entregou a pensamentos, sentimentos, comportamentos reprováveis por conta da sua idolatria. Então, é exatamente isso. Quando a palavra de Deus ela trata de um pecado, o Senhor quer trazer para nós a respeito de onde está aquela causa. E quando o pastor Alexandre está falando isso, sim, pode adorar uma doença, pode, porque aquela doença traz lucro para ela, rapidamente. Eu, uma vez, era criança, eu tinha acho que 6 anos, eu caí e bati a cabeça aqui atrás. E meu pai, muito bravo, não me deixou, não deixou chorar. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei cega por 9 dias. E aí, eu ganhei Guaraná Antártica só para mim. Ainda que a gente tivesse, assim, um pouco de dinheiro, mas a Guaraná Antártica era só para mim, vestidinho novo só para mim, um monte de coisa nova só para mim. Então, como criança, eu consegui perceber que havia uma vantagem na doença. Então, às vezes, as pessoas, por conta da baita carência que tem no coração, não é? Infelizmente, pode adorar sim, porque a doença vai trazer atenção, a doença vai trazer lucro emocional. Então, precisamos ter cuidado com isso. A rejeição, ela precisa ser saciada de alguma maneira. E nós podemos, às vezes, entrar pelo caminho de adorarmos aquela enfermidade, porque e alimentarmos. É um altar, mas sendo alimentado.
Todo altar que é alimentado, ele traz uma mudança ao ofertante. Porque o Senhor fala, o que é que santifica? É a oferta que se coloca sobre o altar santifica a oferta ou a oferta santifica o altar? Então, nós precisamos entender, tudo que é colocado sobre um altar, se ele for maligno, com certeza ele manifestará malignidade. Ele vai modificar a oferta e o ofertante. É por isso que falamos a respeito de oferta, o coração seu chegar primeiro. Porque se você está ofertando no altar de Deus, esse altar tem por obrigação de mudar você. Agora, se você está ofertando com o coração avarento, com o coração errado, pela motivação errada, essa oferta, ela vai falar contra você ao invés de falar ao teu favor. Então, precisamos ter muita sinceridade de coração diante do Senhor para que Ele possa executar a nosso favor aquilo que estamos ofertando diante do altar e o adversário. Se nós fizermos um altar a Ele, então nós podemos verdadeiramente colher, infelizmente, né? Ah, estou ofertando para Deus. Não, às vezes você está ofertando para você mesma. E você vai ser responsável pela oferta que você colocou no altar do seu próprio coração. E a enfermidade pode fazer, sim, parte disso, não é? Então, são coisas sutis que a nossa alma tem e ela pode enveredar, não é? Agora, por lugares errados. Agora, a parte da solução em relação a essa sobreposição de personalidade, então, hoje, meu esposo está lúcido e ele consegue fazer essa leitura e ele pode chegar no próprio coração e falar, olha, você está sobreposto aqui, aqui, e vamos vencer isso. Mas e uma pessoa que não está lúcida, como vamos fazer para ajudá-la? Aí vai entrar o arrependimento por identificação. Então, vamos supor, eu sei que meu esposo está sobreposto. Então, eu vou entrar por um arrependimento por identificação, ou seja, eu vou me identificar com o problema que eu detectei nele e vou pedir para Deus, agora, Senhor, desliga dessa sobreposição, desliga do pai dele, corta, traz a verdadeira personalidade do Alexandre para ser tratado. É só o Alexandre, não tem mais ninguém nisso. Então, o que vai acontecer? Deus vai começar a desligar, porque ele responde à oração da intercessão por arrependimento. Ezequiel 22:30. Deus vai falar assim, eu procurei alguém que se colocasse na brecha e eu não encontrei ninguém, para que eu não viesse e ferisse com maldição. Então, se Deus está procurando alguém para se colocar na brecha a favor de determinadas pessoas, é porque estamos autorizados a entrar naquele lugar e fazer o papel daquela pessoa. Abigail e Nabal. Nós vemos Abigail fazendo toda uma entrega em relação a Nabal. Se Nabal amolecesse o coração, com certeza ele seria perdoado e ele não morreria. Sim, isso, Ezequiel 22:30. Ele não morreria. A intercessão foi feita. O resultado de decidir, a decisão é da pessoa. Não é nossa que intercedemos. Mas nós vamos deixar o máximo, o campo da mente da pessoa, da vontade da pessoa, do entendimento dela, ser livre. Porque o príncipe desse século cegou o entendimento aos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Está lá em Coríntios 4. Então, nós precisamos dessa graça do Senhor. Quando percebermos que alguém está sobreposto, não se intimide com isso. Detectou? O Espírito Santo falou com você? Então, entre pela porta do arrependimento por identificação. Depois vamos postar a pregação do pastor Alexandre a respeito disso. Eu creio que vai ser de bastante esclarecimento. Outra coisa, a irmã Thalita perguntou a respeito da ministração do mapeamento. Nós ministramos às segundas-feiras a respeito do mapeamento. Se alguém quiser, estiver interessado, pode colocar lá ou procurar no privado, que aí depois conversamos e vemos a possibilidade de se adicionar lá. Amém? Em nome de Jesus. É isso? Sei, você quer falar? Sim, pode falar, então. A palavra está no grupo, então. Acha, pois? Arrependimento por identificação. E aí vai ser importante você fazer essa triagem da pessoa e você entendendo isso, então você vai entender por essa palavra também que é possível você tirá-la de certos lugares aí. Amém? Amém. Então hoje nós vamos para o livro, amanhã nós vamos encerrar o livro, graças a Deus, esse livro aqui. E a partir de quinta-feira, nós vamos estar trazendo, então, nós vamos tentar fazer quinta e sexta. Aí, se não der tempo de acabar, nós vamos fazer quinta, sexta e domingo, né, para encerrar na segunda, que vai ser o ano novo aí, que nós vamos estar aprendendo um pouco sobre isso. Eu, na verdade, vou estar aprendendo tudo que eu não sei nada. Amém? Glória a Deus. Então, vamos Olha lá. só. Domingo, meu aniversário, aí, que bênção. Glória a Deus, irmã Jéssica.
Glória a Deus. Bom, então, para quem tem o livro aí, página 144, nós vamos fazer a parte das renúncias aqui, orações por cura e saúde. Amém? Isso aqui o que tem me chamado a atenção ultimamente essas doenças picadinhas, sabe? Esse negócio assim, toda hora tem alguém enfermo. E se a gente puxar um pouco para trás, a gente tinha o quê? Tinha uma época que as pessoas tinham gripe, né? O resfriado que falava, tinha um negocinho de garganta ali, que na farmácia tomava aquela injeção lá, aquela negócio de eucalipto lá, que vinha aquele gosto horrível na boca e já passava. E é mais ou menos isso aí, né? Agora é Covid, é dengue, é um monte de coisa, então muita gente doente. Nós temos que realmente sair dessas atmosferas aí, porque tá meio esquisito isso daí. Amém? Então vamos orar, você repete comigo, por favor. Sou curado pelas feridas de Jesus. Sou curado pelas feridas de Jesus. Jesus carregou minhas doenças e enfermidades. Jesus carregou as minhas doenças e enfermidades. Expulso espíritos de enfermidade Expulso espíritos de enfermidade que possam atacar meu que corpo, possam atacar meu corpo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amarro, Amarro, repreendo e expulso repreendo e expulso qualquer espírito de câncer qualquer espírito de câncer que tente se estabelecer em meus pulmões, que tente se estabelecer em meus pulmões, ossos, ossos, seios, seios, garganta, garganta, costas, costas, coluna, fígado, fígado, rins, rins, pâncreas, pâncreas, pele ou estômago, em estômago. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Repreendo e expulso Repreendo e expulso espíritos causadores da diabetes, espíritos causadores da diabetes, pressão alta, pressão alta, pressão baixa, pressão baixa, ataques do coração, ataques do coração, derrame, derrame, falência dos rins, falência dos rins, leucemia, doenças do sangue, doenças do sangue, problemas respiratórios, respiratórios, artrite, artrite, lúpus, lúpus, Alzheimer Alzheimer ou insônia. ou insônia. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Ordeno cura Ordeno cura e força aos meus ossos, cura e força aos meus ossos, músculos, músculos, juntas, juntas, órgãos, cabeça, olhos, olhos, garganta, garganta, glândulas, glândulas, sangue, medula, medula, pulmões, pulmões, rins, rins, fígado, fígado, baço, baço, coluna, coluna, pâncreas, pâncreas, bexiga, bexiga, ouvidos, nariz, boca, língua língua e pés. e pés. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberto-me Liberto-me de todos os ataques do de coração, todos os ataques do coração, enraizados no medo, enraizados no medo, e ordeno a todo espírito que saia, e ordeno todo espírito que saia. em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Liberto-me de toda diabetes, Liberto-me de toda diabetes enraizada na rejeição, enraizada na rejeição, no ódio, no ódio, a mim mesmo, a mim mesma, na herança genética na herança e genética na culpa. e na culpa. E ordeno a esses espíritos que saiam, Desses espíritos que saiam. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Irmãos, esse ponto aqui, ele é muito importante, porque assim, dependendo do tempo da caminhada e do que nós empreendemos de esforço em certas coisas, e do resultado que nós obtemos ser muito aquém daquilo que nós empreendemos de força, nós passamos por esse ódio realmente a nós mesmos. E isso começa a liberar muita coisa na nossa vida. Então, é importante também que façamos uma checagem e nos perdoemos, saiamos dessas atmosferas. Porque agora, por exemplo, na nossa vida financeira, o tanto que nós trabalhamos para aquilo que nós alcançamos é muito pouquinho mesmo. Mas agora não adianta mais. Eu posso conquistar daqui para frente, mas eu ficar com raiva de mim, com, sei lá, tanta coisa que já passou na minha cabeça, por aquilo que eu perdi de oportunidade, por aquilo que não deu certo, por aquilo que não foi, por aquilo que o tanto que eu trabalhei, como eu fui burro, como eu fui isso, aquelas coisas que vão subindo na sua mente, que você nem percebe de onde vem, não vai adiantar. Não vai resolver o nosso problema. O que vai resolver o nosso problema é que nós nos desvencilhemos dessas frequências, desses pensamentos, e nós orarmos, falar, Senhor, daqui para frente, se o Senhor tiver alguma coisa nessa área para mim ainda, eu quero acessar. E ficar livre, porque senão nós não vamos nem avançar
e ainda vão ficar sendo cobrados a vida inteira por isso aqui que vai nos adoecer, com certeza. Porque nós ficamos dentro daquele ambiente de murmuração, de reclamação, de peso, de culpa, se achando um idiota, e você fica sempre debaixo desse tipo de coisa. E aí isso aí vai sugando a sua vida. E, logicamente, você vai adoecendo, porque fica pesado. Se a gente analisar a carga horária nossa, não ter uma férias, não ter feito uma viagem, 30 e poucos anos trabalhando ininterruptamente, é triste demais. Mas e agora? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou voltar nos meus 20 anos? Não vou. Eu vou conseguir reduzir a carga horária de 15, 16 horas por dia para tanto? Não vou. Eu vou conseguir ir para a praia uma vez por ano? Não vou. Daqui para trás, não. Só daqui para frente. Então, nós vamos precisar limpar esse mundo espiritual aí. Amém. Amém? Liberta-me de todo câncer enraizado na amargura, Liberta-me de todo câncer enraizado na amargura, no rancor, no rancor, no ressentimento, no ressentimento na blasfêmia da língua. e na blasfêmia da língua. E ordeno a esses espíritos que saiam E ordeno esses espíritos que em saiam nome de Jesus. em nome de Jesus. Liberta-me do lúpus enraizado na rejeição Liberta-me do lúpus enraizado na rejeição e no ódio, e no ódio a mim mesmo a mim e mesmo na culpa. e na culpa. E expulso esses E espíritos expulso esses em espíritos nome de Jesus. em nome de Jesus. Liberta-me de toda esclerose múltipla Liberta-me de toda esclerose múltipla enraizada no ódio a mim mesmo, enraizada no ódio a mim mesmo, culpa culpa e rejeição do Pai. e rejeição do Pai. E expulso esses E espíritos expulso esses em nome espíritos de Jesus. em nome de Jesus. Liberta-me da artrite reumatoide Liberta-me da artrite reumatoide que está enraizada no ódio que está enraizada no ódio a mim mesmo a mim e mesmo na baixa e autoestima. na baixa autoestima. E ordeno a esses espíritos que saiam E ordeno esses espíritos que em saiam nome de em Jesus. nome de Jesus. Liberta-me do colesterol alto Liberta-me do colesterol alto que está enraizado na ira que está enraizado na e ira na e hostilidade. na hostilidade. E ordeno a esses espíritos E que ordeno saiam a esses espíritos que em saiam nome de em Jesus. nome de Jesus. Liberta-me de todo problema nas cavidades ósseas, Liberto-me de todos os problemas nas cavidades ósseas, enraizados no medo e ansiedade. enraizados no medo e na ansiedade. E ordeno a esses espíritos que saiam E esses espíritos que saiam em nome de Jesus. em nome de Jesus. Liberta-me de todo problema de pressão alta, Liberto-me de todo problema de pressão alta, enraizado no medo enraizado no medo e na ansiedade. e ansiedade. E ordeno a esses espíritos que saiam Ordeno a esses espíritos que em saiam nome de em Jesus. nome de Jesus. Liberta-me de toda asma, Liberto-me de toda asma, enraizada no medo dos relacionamentos. enraizado no medo dos Em relacionamentos. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Liberta-me de toda fraqueza no meu sistema de imunidade, Liberta-me de toda fraqueza no meu sistema de imunidade. enraizado em um espírito Enraizado em um espírito ou em um coração quebrantado. ou um coração quebrantado. E ordeno a esses espíritos que saiam Ordeno esses espíritos que saiam em nome de em Jesus. nome de Jesus. Liberta-me de todo derrame enraizado na rejeição, Liberto-me de todo derrame enraizado na rejeição, na amargura na e amargura no ódio a mim mesmo. e no ódio a mim mesma. E eu ordeno a esses espíritos que saiam Desses espíritos que em saiam nome de em Jesus. nome de Jesus. Liberta-me de toda doença nos ossos, Liberto-me de toda doença nos ossos, enraizada na inveja enraizada na e inveja no ciúme. e nos ciúmes. E ordeno a esses espíritos E ordeno esses que espíritos saiam em que nome de saiam em Jesus. nome de Jesus. Perdoa-me, Senhor, Perdoa-me, Senhor, por permitir que qualquer medo, por permitir que qualquer medo, culpa, ódio e rejeição a mim mesmo, culpa, ódio e rejeição a mim mesma, rancor, rancor, amargura, amargura, pecado, pecados, orgulho orgulho ou revolta, ou revolta, abrisse a porta para qualquer doença ou enfermidade. abrisse a porta para qualquer doença ou enfermidade. Eu renuncio a essas coisas Eu renuncio essas em coisas nome de em Jesus. nome de Jesus. Expulso qualquer espírito de enfermidade Expulso qualquer espírito de enfermidade que tenha entrado em minha vida que tenha entrado em minha vida por meio do orgulho, por meio do em orgulho, nome de Jesus. em nome de Jesus. Expulso qualquer espírito de enfermidade Expulso qualquer espírito de enfermidade que tenha entrado em minha que vida tenha entrado em minha vida por meio de trauma ou acidentes, por meio de traumas ou em acidentes. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Expulso qualquer espírito de enfermidade Expulso qualquer espírito de enfermidade que tenha entrado em minha
minha vida por meio da rejeição, que tem entrado em minha vida por meio da rejeição, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Expulso qualquer espírito de enfermidade Expulso qualquer espírito de enfermidade que tenha entrado em minha vida que tem entrado em minha vida por meio de por bruxaria, meio de bruxaria, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Dá-me um coração sadio, Dá-me um coração sadio, meu Deus. que é a vida da minha carne. A vida da minha carne. Remove de meu coração Remove de meu coração qualquer atitude pecaminosa. qualquer atitude pecaminosa. Senhor, Senhor, remove qualquer flecha de meu fígado. remove qualquer flecha do meu fígado. Cura-me e livra-me Cura-me e de livra-me todas as minhas de dores, todas as minhas dores. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repreendo qualquer doença Repreendo qualquer doença que possa comer minha que carne, possa comer a minha carne, incluindo o câncer, incluindo o em câncer. nome de Em nome Jesus. de Jesus. Que nenhuma doença maligna, Que nenhuma doença maligna, coisas de Belial, coisas de Belial, se apegue em meu corpo. se apegue em meu corpo. Quebro toda maldição de doença e moléstia, Quebro toda maldição de doença e moléstia. e eu ordeno que E saiam eu ordeno que saiam todos os espíritos de doença hereditária. todos os espíritos de doenças hereditárias. Quebro toda maldição de morte prematura Quebro toda maldição de morte prematura e destruição, e destruição. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Prospero e caminho na saúde, Prospero e caminho na saúde, conforme minha alma prospera. conforme a minha alma prospera. Receba a palavra de Deus, Recebo a palavra de Deus, que é saúde para a minha carne. que é saúde para a minha carne. Senhor, Senhor, abençoa meu pão abençoa meu pão e água, e a água e leva a doença para longe de e mim. leva a doença para longe de mim. Ordeno que todo órgão em meu corpo funcione Ordeno que todo órgão em meu corpo de funcione maneira que Deus planeja. da maneira que Deus planeja. Meus ossos são fortes, Os ossos são fortes. porque recebo o bem reportado pelo E Evangelho. eu recebo o bem reportado pelo Evangelho. Senhor, guarda todos os meus ossos, Guarda todos os meus ossos, todo tumor que todo tumor ou mal ou mal derreta na presença de Deus. derreta na presença de Deus. Que qualquer infecção Que qualquer infecção em meu corpo em meu corpo seja queimada seja queimada pelo fogo de pelo Deus. fogo de Deus. Liberta-me de toda alergia, Liberta-me de toda de alergia, problemas respiratórios, respiratórios. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oro pelas minhas artérias Oro pelas minhas e artérias veias sanguíneas, e veias sanguíneas para que sejam abertas, para que sejam abertas e pelo meu sistema e circulatório, pelo sistema para circulatório que funcione para que funcione propriamente, propriamente. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Repreendo toda febre, Repreendo toda febre. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Minha carne será como de uma criança, A carne será como de uma criança. e retornarei aos dias de minha E infância. retornarei aos dias de minha infância. Oro para que meu sistema imune Oro para que meu sistema imune seja fortalecido, seja em fortalecido. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Senhor, Senhor, renova minha mocidade renova minha mocidade como a da águia. como a da águia. Não morrerei, Não morrerei. mas viverei e proclamarei o nome do E Senhor. proclamarei o nome do Senhor. Minha beleza deve ser como a da A oliveira. minha vereda deve ser como a oliveira. Minha beleza Minha beleza deve ser como a da oliveira. deve ser como da oliveira. Senhor, Senhor, tu és a saúde de meu semblante. tu és a saúde do meu semblante. Cura-me, ó Senhor, Ó Senhor, e serei curado. e serei curado. Que a tua virtude, Se a tua virtude, que a tua virtude que a tua virtude toque minha vida toque minha e vida me cure. e me cure. Lanço o fogo de Deus Lança o fogo de Deus para queimar qualquer doença para queimar qualquer doença ou moléstia ou que moléstia opere em meu que corpo. opere em meu Em corpo. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nenhuma doença ou praga Nenhuma doença ou praga chegará perto de minha chegará habitação. perto da minha habitação. Jesus, Jesus, aparece em minha vida aparece em minha vida. com a cura em tuas asas. Cura em tuas asas. O Senhor é a força em minha vida. O Senhor é a força em minha vida. Ordeno que morra Ordeno que morra todo germe todo germe ou doença que tocar meu ou corpo. doença que tocar meu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pego o escudo da fé Pego o escudo da fé e apago qualquer dardo inflamado de meu inimigo. e apago qualquer dado inflamado do meu inimigo. Sou remido da doença Sou remido da doença e da e moléstia. da moléstia. Com a expiação de Jesus Cristo, Com a expiação de Jesus Cristo, toda praga cessa toda praga cessa quando chega perto de mim. quando chega perto de mim. Liberto-me de toda enfermidade. Liberta-me de toda enfermidade. Jesus Cristo me faz completo. Jesus Cristo me faz completo. Sou temente e maravilhosamente pleno. Sou
abundantemente, maravilhosamente pleno. Meu corpo seja E meu corpo seja maravilha que tu planejaste. a maravilha que tu planejaste. Guarda minha alma e livra-me. Guarda minha alma e livra-me. Agrada-te, ó Senhor, em libertar-me. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, ó Deus, e livra-me. Apressa-te, ó Deus, e livra-me. Livra-me em tua justiça. Livra-me em tua justiça. Livra-me, ó Deus, da mão do inimigo. Livra-me, ó Deus, da mão do inimigo. Livra-me de meus perseguidores. Livra-me de meus perseguidores. Livra-me das muitas águas. Livra-me das muitas águas. Livra-me da opressão do homem. Livra-me da opressão do homem. Livra-me segundo a tua palavra. Livra-me segundo a tua palavra. Livra minha alma dos lábios que mentem. Livra minha alma dos lábios que E mentem da língua que engana. e da língua que engana. Livra-me de meus inimigos. Livra-me de meus inimigos E esconda-me. e esconda-me. Envolve-me com cantos de livramento. Envolve-me com cantos de livramento. Ordena salvações para a minha vida. Ordena salvação para a minha vida. Livra-me de todos os meus medos. Livra-me de todos os meus medos. Livra-me de todas as minhas tribulações. Livra-me de todas as minhas tribulações. Livra-me dos que me odeiam. Livra-me dos que me odeiam. Livra-me das minhas agonias. Livra-me das minhas agonias. Envia a tua palavra. Envia a tua palavra. E livra-me da E destruição. livra-me da destruição. Livra minha alma da morte. Livra minha alma da morte. Meus olhos das lágrimas. Os olhos das lágrimas. Meus pés de caírem. E os meus pés de caírem. Clamo pelo nome de Jesus. Clamo pelo nome de Jesus. E o socorro vem a mim. E o socorro vem a mim. Livra-me do poder do leão. Livra-me do poder do leão. Pelo teu conhecimento, Pelo teu conhecimento, sou livre. eu estou livre. Pela tua sabedoria, Pela tua sabedoria, sou livre. sou livre. Recebo milagres de livramento para a minha vida. Recebo um milagre de livramento para a minha vida. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Oro para que tu me guardes do mal. Oro para que tu me guardes do mal. Nenhum mal me tocará. Nenhum mal me tocará. Envergonha aqueles que me desejam o mal. Envergonhe aqueles que me desejam o mal. E nenhuma doença Que nenhuma doença se maligna apega ao meu se corpo. apega ao meu corpo. Não terei medo dos maus rumores. Não terei medo dos maus rumores. Não serei visitado pelo mal. Não serei visitado pelo mal. Desvio meus pés de todo mau caminho, Desvio meus pés de todo mau caminho, para que eu possa me manter na tua palavra. para que eu possa me manter na tua palavra. Guarda-me de todo mal. Guarda-me de todo mal. Livra-me do homem mau. Livra-me do homem mau. Cura as pessoas das pragas Cura as pessoas das e pragas dos maus e espíritos. dos maus espíritos. Oro para que tu me guardes do mal. Oro para que tu me guardes do mal. Expulsa os espíritos maus. Expulsa os espíritos maus. Não serei vencido pelo mal, Não serei vencido pelo mal, mas vencerei o mal com o mas bem. vencerei o mal com o bem. Tomarei a armadura de Deus Tomarei a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mau. para que eu possa resistir no dia mau. Cancelo todos os planos Cancelo todos os planos e forças do mal e forças do mal enviados à minha vida. enviados à minha vida. Queima as obras do mal Queima as obras do com mal teu fogo com o sagrado. seu fogo sagrado. Faz o homem se arrepender Faz o homem se arrepender e se voltar à e justiça. se voltar à justiça. Que nenhum mal se estabeleça em minha vida, Que nenhum mal se estabeleça em minha vida, mas estabeleça a tua justiça. mas estabeleça a tua justiça. Liberta-me de todos os que fazem o mal Liberta-me de todos que fazem o mal e de todos os laços e maus. de todos os laços maus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amanhã então nós vamos estar encerrando o livro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, esse dia eu estava com umas cadeiras aqui em casa, eu estou com umas cadeiras aqui em casa, e nós usamos essas cadeiras, acho que já faz 1 ano e meio, 2 anos que a gente comprou. São aquelas cadeiras de bambu que tem uma almofada que vem para você amarrar. E eu sempre olhava para aquela almofada, quando eu sentava, quando a gente ficava, essa almofada aqui é esquisita, essa cadeira não, esse negócio não fica certo, toda hora torto, toda hora. E de vez em quando eu olhava e pensava isso. E esses dias eu estava lá na área, eu olhei para a cadeira, aquele negócio, e a gente tinha amarrado a almofada do lado. Então ela não tinha sustentação. Eu desamarrei, puxei bem firme e amarrei atrás. E o negócio ficou perfeito. E aí eu fiquei pensando nisso. Quanta coisa na nossa vida não está funcionando porque nós não sabemos usar. E principalmente a palavra de Deus. Às vezes nós estamos reclamando tanto da ineficiência da palavra a nosso favor, a nosso respeito, mas nós nem conhecemos como ela funciona. Nós não sabemos nem amarrar no lugar certo. Então, a coitada da cadeira da almofada, eu fiquei olhando para ela e falando, nossa, que coisa mal feita, gente. Como que pode fazer um negócio desse? E ficava naquele ambiente de, né, desaprovação.
ao trabalho humano. E um negócio super bem feito, inteligente, e o burrinho, eu mesmo. Entendeu? Então, nós vamos precisar entender como a coisa funciona. Porque às vezes você está falando que a pessoa que fez, ai, Deus escreveu essa palavra, mas ela não funciona. Não funciona por quê? A palavra ela é poderosa. Se ela não está funcionando, o burrinho provavelmente é você. Você. Porque Deus, ele fez a palavra dele perfeita para funcionar. Então, se ela não funciona, o burrinho sou eu. Entendeu? Então, é assim que vai funcionar o negócio. Você vai ter que olhar e falar, Senhor, então, se não está funcionando, se o burrinho sou eu, me dá inteligência. Hoje você pode orar isso, eu posso orar isso. Falar, Senhor, me remove de todo o ambiente de burrice e estabeleça a tua inteligência para que eu entenda como a tua palavra funciona e ela tenha eficácia na minha vida. Porque não tem como dar errado a palavra. E por que não está dando certo? Porque o problema é nosso. Sim. Nós não estamos sabendo manusear. E é para manusear bem a palavra da verdade. Quando você manusear bem a palavra da verdade, não é só para pregar, para ter revelação, para fazer. Não, mas é para você aplicar na tua vida e aquilo funcionar a teu favor. E aquilo realmente trazer respostas de acordo com aquilo que você precisa. Porque a cadeira era uma bênção. E eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos aí, sofrendo com ela. Aquele negócio sempre torto, você sentava, entortar para lá, entortar para cá. E agora o negócio está perfeito. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso aprender como o negócio funciona. E às vezes pode ser a palavra de Deus, pode ser a sua própria vida, pode ser o seu marido. Às vezes você não entende como teu marido funciona. E você vai precisar entender isso. Nós temos um testemunho de uns irmãos, que esse irmão ele trabalhava com fruta. E quando ele ia para a roça, quando era época de jaca, ele pegava a jaca que ele achasse mais bonita e ele trazia para a mulher dele. E aí as pessoas falam assim, cara, não pode fazer isso. Você fica 15 dias, 20 dias, 1 mês fora. E quando você volta com presença, ele vai traz uma jaca desse tamanho para sua mulher. Traz um perfume, traz uma flor, traz uma... A mulher gosta de coisa delicada. Sabe o que ele falou? Falou assim, cara, eu tô amando a minha mulher com o melhor que eu tenho. Eu tô lá na roça, lá no meio do mato, subindo naquelas árvores, e eu olho para aquela jaca e falo assim, essa aqui ela vai gostar. Porque ela gosta de jaca. E eu trago para ela, porque eu estou dando o meu melhor para ela. É a minha forma de amar. Eu estou lá, não estou pensando eu estou pensando nela, é para ela isso daqui. E eu vou levar a jaca. Então, a flor, é mais bonita. Aí ele falou assim, a flor é bonita, mas não ia ter essência. O perfume pode ser mais, mas não tinha essência. Agora a jaca, não. Se ela entender a linguagem do meu amor, fala assim, cara, você pensou em mim lá na roça, tudo suado, sofrendo, você lembrou de mim, trouxe a melhor jaca que os teus olhos contemplam. Para mim, então você precisa entender a linguagem do teu marido, da tua esposa, do teu filho, porque às vezes a pessoa está te amando, mas é de uma forma que, às vezes a irmã podia assustar, falar assim, cara, mas esquisito esse cara, né? Me trazer uma jaca, velho. Negócio desse tamanho, negócio bruto, porque ele é... Eu pus o apelido dele de Crocodilo Dundee, é o irmão Alfredo, de Brodowski, né? Esse testemunho é liberado. Irmão Alfredo e irmã Ana Lúcia. O apelido dele é Crocodilo Dundee. Ele é acelerado último grau, delicado igual coisa de mula. Pensa num trem acelerado. E ele trazia a jaca para ela. Assim, cara, eu estava a amando da melhor forma possível, entregando o melhor para ela. Então, se ela faz a leitura disso, olha como ela é se sentir amada. Eu não sei se ela fazia ou não, nem lembro do que ela falou. As pessoas que falavam para ele levar outra coisa. Mas, na verdade, se ela entendesse isso, ela ia se sentir super amada, protegida, lembrada, saciada nas suas vontades. Ia ficar lindo. Ia ficar um negócio maravilhoso. Então, nós precisamos entender. Se a palavra de Deus ela é perfeita, por que não está funcionando para nós? Porque nós estamos aplicando de forma errada, não estamos entendendo, não estamos tendo a revelação para aquele momento. Nós precisamos entender isso, porque funcionar, ela funciona. Se não está funcionando para mim, o culpado sou eu.
Então, dá uma analisada nisso aí, dá uma repensada, dá uma olhada ao teu redor e vê o que não está funcionando. Se a culpa é da coisa ou se a culpa é sua mesmo. Amém? Em Amém. nome de Jesus. Deixa eu só falar uma coisa aqui, queridos. Há muita resistência na hora da oração, né? Muita resistência no sentido do quê? Da incredulidade batendo na nossa porta, pensamentos ficando confusos, não é? Uma resistência. Ah, não é tudo isso, não. Não é toda essa manifestação de Deus para curar. Então, quando você for gastar um tempo em oração, comece a repreender os espíritos de incredulidade e de dúvida. E comece a se senhorar da essência da palavra de Deus. Se o Senhor está falando, eu sou o Senhor que te sara, comece a se expor a isso de maneira intencional e não se permita ser tocada pelos espíritos de dúvida e incredulidade. Segura a palavra, em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Amém? Alguém pode orar para encerrar? Dá um sinal para nós aí. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Quem vai orar hoje? Aleluia. Glória a Deus. Isso, em nome de Jesus, pastora Margarida, é isso mesmo, incredulidade querendo segurar aí as nossas vidas, amém? Mas em nome de Jesus seja repreendido todo mal. Quem vai orar em nome de Jesus? Por livre e espontânea imposição? Vai? Lá, pastora Luciana. Cadê ele? Onde está a Joselminha? Só um minutinho, pastor, eu já vou te achar. Aqui. Pronto. Pode orar aí, tá aberto. Amém. Tá ouvindo, pastora? Sim. Sim. Pai querido, Pai amado, nessa manhã, Paizinho, com tanto aprendizado, com tanto poder derramado sobre as nossas vidas através do conhecimento que é passado. Senhor, eu quero primeiro agradecer pela vida dos meus pastores, quero agradecer, Pai, porque o Senhor deu esse entendimento, o espírito do entendimento tem vindo sobre a vida deles, e eles têm passado isso de forma tão simples e aplicável a nós, de forma que conseguimos entender. Pai, nós precisamos não somente receber, mas colocar em prática cada ação, cada palavra, cada mover que eles têm nos ensinado através do Teu Santo Espírito. Senhor, que esse dia seja um dia único, seja um dia onde que seja um marco de novas atitudes em nossas vidas. Precisamos, Pai, assim como o pastor Alexandre tem falado desde o decreto de Esther, escrever um novo livro que nós possamos recomeçar. Estamos à beira do ano novo e temos uma nova oportunidade de começar um novo ciclo, de fazer novas conquistas e começarmos com a nossa alma, com o nosso coração limpo diante do Senhor, um espírito, Senhor, rendido a Ti, inabalável na fé, que todos os espíritos de incredulidade, que tudo aquilo que tem vindo sobre as nossas vidas na hora de fazer as renúncias, realmente são vozes que falam, não é assim, não é bem assim, às vezes nos achamos até bobos, quando estamos aqui é muito confortável, mas a aplicabilidade disso tudo na vida real, ao sairmos para encontrar os nossos, para estar no trabalho, para mover a vida que para nós não é secular, devia ser toda a nossa vida cristã, mas o mundo nos mostra e quer mostrar que não é bem assim. Mas hoje, Pai, nós confiamos nesta palavra, é bem assim, sim. Damos total crédito à palavra do Senhor, a tua palavra é sim, sim, não, não. E queremos estar dentro dela. Pai, que cada vida que hoje seja alcançada por esse mover, por essa unção que está sendo derramada, como a pastora falou. Não é o dom que está em mim, mas a unção que está em mim que quebra todo jugo. Então, Pai, que eu possa me mover e que cada um aqui possa buscar dentro de si a unção que quebra o jugo, a começar em nós mesmos. Esta é a oração, Papai, que eu faço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, para quem está no grupo, para quem está assistindo as aulas, se você tiver sem pastoreio,
e você, de alguma forma, se identificar com o nosso ministério, esteja nos procurando no privado para a gente poder conversar um pouco, te conhecer, ver as suas necessidades. E quem sabe nós podemos aí te auxiliar aí nessa jornada. Amém? Se você tiver sem pastoreio, presta bem atenção nisso. Se você tiver pastoreio e está aqui aprendendo, fica lá na sua igreja, com o seu pastor, fica na bênção lá. Se você tiver sem, amém? Em nome de Jesus. Está Amém. encerrado, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, para a glória de Deus, 7h30. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã.